existir um espaço onde se convocam jovens indígenas tem tido um efeito na construção de uma juventude indígena. Quando eu digo construção, quando eu digo invenção de uma juventude indígena, não é que eu estou dizendo que não existam jovens indígenas, né? Jovens que venham dos diferentes povos indígenas, mas é que necessariamente eles não se viam como objeto, né? Como sujeito de políticas públicas específicas. Então, essa conexão entre os jovens que vivem nos grupos, aldeias e cidades, né? E são descendentes de povos indígenas, muitas vezes eles têm ido para esses espaços de juventude, têm voltado com essas bandeiras para esse espaço. É claro que falta muito para poder ver quais são essas questões dos jovens indígenas, porque elas são questões gerais e específicas ao mesmo tempo. Mas a minha experiência, que eu tenho visto, é que muitas vezes a questão do jovem indígena ir para espaços de juventude tem incrementado os espaços, as organizações indígenas, tem levado outras questões para as organizações indígenas que dizem respeito aos jovens dessa geração, né? Então, você tem até, vamos dizer assim, existem estatísticas que mostram a população indígena aumentando. Vocês já ouviram isso, as estatísticas do próprio IBGE? Né? Está aumentando. Por que está aumentando? Não é porque está nascendo mais gente. Está aumentando porque tem aumentado essa possibilidade de se reconhecer como indígenas. E os jovens têm tido um grande papel nisso. Né? De novo, gente, nós temos espaços e atos entre o que está sendo proposto, né, e está sendo feito. Mas, de qualquer forma, eu estou querendo enfatizar que já ser proposto já é um reconhecimento da demanda, onde é possível ter alguma atuação dos jovens indígenas. E os jovens indígenas têm problemas, aquilo que nós dizíamos da diversidade, quando você fala de juventude indígena, é outro problema sério, né? Porque quem inventou esse nome indígena foi alguém que veio de fora. Os povos têm seus nomes, têm suas histórias, têm suas tradições, têm suas formas de lidar com a terra, têm a sua cosmologia. Então, ao mesmo tempo, eles também têm que fazer um grande esforço de perceber uma pauta da juventude indígena e não descaracterizar questões dos seus povos em particular, né? Mas eu acho muito importante que nesse espaço aqui, no curso de verão, tenha pessoas que estejam preocupadas também com essa minoria, né? Porque essa minoria, no caso, é uma minoria estatística, mas é super importante para pensar a juventude brasileira. A outra questões que vieram, algumas questões que vieram também sobre escola. Então, se pergunta aqui se as universidades estão dando conta desse recado, né? Se as universidades estão dando conta de tantas questões novas, como é que fica isso na formação, né, universitária proposta? Eu tenho uma resposta que é o seguinte: por um lado, é claro que não, né? Porque a universidade está muito afastada da sociedade, no sentido de que nós trilhamos um caminho de escolarização que separa teoria e prática, né? Um caminho, na verdade, que você tem toda uma coisa conceitual, e a prática do estágio, por exemplo, é uma prática que, como dizem os jovens, não é estágio, eles brincam que é escravajário. Como é que é? Escravejário, né? Que os jovens brincam com isso, porque geralmente o estágio não é lugar de aprendizado, é lugar de exploração de mão de obra. Então, é reconhecido que a universidade de hoje, seja em termos das disciplinas separadas, não interdisciplinaridade, para você poder ver um processo ao todo, a questão das disciplinas, as questões das carreiras, as questões de carreiras que não correspondem às demandas do mercado, tudo isso mostra uma universidade que tem que ser reconstruída. Agora, ao mesmo tempo, e vocês sabem, porque vocês estão aqui e têm experiências como essa, tem muitos germes interessantes. No filme, a gente viu algumas coisas interessantes, né? Tem muitos assim, núcleos universitários que estão interagindo com a sociedade e tendo realmente uma troca positiva. O negócio é fazer isso tornar-se de alguma coisa subalterna ainda, numa coisa dominante. Então, a universidade tem muito a fazer para dar conta desse recado, né? E a questão da educação pública também. Eu tenho tido um pouco de resistência de falar mal da escola pública. Eu, pessoalmente, tenho uma grande resistência. Vocês sabem por quê? Porque quando eu ouço algumas pessoas falar da escola pública do passado, e às vezes, outro dia eu ouvi na rádio
eminente articulista falando sobre isso, minha vontade enorme é chegar para eles assim, vem cá, e quem estava na escola pública? Quantos por cento da população brasileira? Que escola pública era essa? Para quem era essa escola pública? Isso me deixa um pouco irritada, porque é uma idealização de um passado onde a grande maioria da juventude não estava na escola e não tinha acesso à escola pública. Então, era uma escola pública para a elite. Então, ao invés de pensar, a gente conversou um pouco no grupo isso ontem, ao invés de pensar, vamos ver o que tinha de bom naquela escola pública, vamos pensar uma escola pública para o tempo de hoje e parar com essa nostalgia. Antes era assim, era assado. Era assim, era assado, mas, como disse o alto dos 99% estava fora. Então, ao invés de ter uma postura nostálgica em relação à escola pública, nós temos que pensar como garantir um ensino de qualidade hoje, nos termos do século XXI. Como disse a Mia, como pensar uma educação que seja menos sala de aula, cadeirinha uma atrás da outra, mas possa fazer uma interlocução maior em teoria e prática. Como fazer com que os saberes se troquem, uma geração, por exemplo, de jovens que podem consertar o vídeo para a professora não sentir nisso uma humilhação, não achar que ele vai ser mais poderoso que ela porque ele sabe mais fazer o PowerPoint, por exemplo, entendeu? Essa questão das trocas de saber está na ordem do dia e está na ordem da reconstrução da escola. Mas vamos fazer de uma maneira que não façamos com nostalgia do passado. Porque é muito fácil fazer uma boa escola pública para uma parcela tão insignificante da população, né? Então, é um pouco por aí que eu iria nessa discussão da educação, embora achando que tem várias coisas importantes aqui sendo colocadas por vocês. O outro bloco de questões que está aqui é bem interessante, que diz respeito às políticas públicas diretamente. Então, se pergunta, por exemplo, né, pergunta sobre o Estatuto da Juventude, ontem perguntou-se sobre as conferências, né, e pedindo um pouco a minha opinião, né, as diversas políticas públicas também deveriam aumentar a questão da escolha. Eu vou repetir um pouco isso, né? Então, é o seguinte, para quem não sabe, eu vou falar rapidamente. Quando começa o tempo 2, começam aquelas mudanças no mundo, em vários países da América Latina, principalmente nos países da Europa, se cria o Ministério da Juventude, Secretaria da Juventude, Coordenadorias de Juventude, na América Latina também. O Brasil, nessa época do governo Fernando Henrique, tinha uma representação que ia para esses espaços através do Ministério da Educação. Não se criou esse espaço de juventude, se criou a comunidade solidária, que apoiou muitos projetos de jovens, né? Mas, ao mesmo tempo, no tempo 2, como vocês foram vendo para o tempo 3, os movimentos sociais começaram a se organizar, tiveram um papel importante, e já na eleição Lula-Fernando Henrique, já até uma organização como a Ayrton Senna já está pedindo políticas públicas de juventude. Tem uma carta que a Viviane Senna leva para todos os presidenciáveis. Então, naquele começo do governo, você já tem uma demanda das chamadas políticas públicas de juventude e os grupos organizados, sejam tradicionais, sejam de novo tipo, sejam as ONGs, o terceiro setor, se envolvem nisso e começa então... A Câmara Federal também faz uma comissão especial, né? A Unesco produz questões, o Instituto de Cidadania produz também um grande estudo, e em 2005, então, nasce no Brasil a Secretaria Nacional de Juventude, ligada à Secretaria-Geral da Presidência, o Conselho Nacional de Juventude, CONJUVE, que, se eu tivesse tempo, eu falaria com mais tempo para vocês, porque é muito interessante a construção do CONJUVE, porque ele coloca... ele é 2/3 sociedade civil e 1/3 governo. No terço do governo vão todas as secretarias e ministérios que têm programas de juventude. E no 2/3 da sociedade civil vai dos escoteiros ao hip-hop, né? Passando por vários tipos de organização, etc., que já existiam ali e são levados para o CONJUVE. E é nesse contexto também que nasce o ProJovem, que é o primeiro programa brasileiro para jovens de 15 a 24 anos primeiro, depois 29, para jovens que estão fora da escola e fora do mercado de trabalho e que não terminaram o ensino fundamental. Então, assim começa essa política. Várias questões podem ser colocadas aqui. Primeiro, no Conselho não estavam todas as entidades, né? O Conselho conseguiu umas coisas, não conseguiu outras, né? O CONJUVE, mas... eu acho que o importante a colocar aqui é que nem a Secretaria da Juventude, nem o Conselho podem ser vistas como o fim. Então, quando as pessoas fazem uma crítica ao Conselho, é como se
os movimentos não tivessem nada mais a fazer. Os conselhos, eles não são nada mais do que um lugar de encontro entre sociedade civil e Estado. Um lugar. A grande questão da decepção, que também apareceu aqui nas coisas, é que muita gente achava assim, conseguimos o conselho. Conseguimos o conselho, é como se tudo fosse ser resolvido no conselho. E muitas vezes deixaram os próprios movimentos de lado, né? Então, deixaram os movimentos, deixaram de fazer pressão. Democracia se constrói em pressão. Nenhum conselho, nenhuma conferência, nenhum espaço de gestão de políticas públicas vai substituir o papel da sociedade civil e o papel da pressão, né? Então, talvez a decepção com a democracia participativa, como algumas pessoas falam, né, que achava assim, democracia representativa substituída pela democracia participativa, chegamos lá. Chegamos lá de jeito nenhum. Não chegamos lá nem com as leis, porque continua o país legal e o país real como um hiato. Não chegamos lá também tendo conselhos e conferências. Talvez a questão desses últimos anos tenha sido essa. As pessoas acharam que tinham chegado no ponto, né? E não pensaram esses espaços também como espaços de disputa, também como espaços que são renováveis, né? Também como espaços que sofrem tensões muito grandes. Então, o que eu falaria sobre isso, porque as pessoas pedem aqui dizer se eu estou decepcionado ou não, como é que... Não, eu acho o seguinte, foram avanços importantes como novos espaços de disputa. Agora, a correlação de forças continua existindo, né? E ao contrário, quando o lado de cá cria uma coisa, o lado de lá cria duas, né? Então, isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Quando a gente está usando a internet, eles também estão usando a internet. As pessoas que não querem mudar o modelo de desenvolvimento econômico, né? As pessoas, os grupos, os interesses, né? Tudo isso. Então, um pouco o que eu diria para isso, em termos da decepção ou não decepção, é que esses espaços da democracia participativa são muito importantes. Agora, assim como eles existem, eles se esvaem. Eles são, como dizer assim, mecanismos que são aproveitáveis, que são instrumentos importantes, mas, de fato, na realidade, eles não garantem por si nada. Será que nós não pensávamos que só chegar lá e ter um lugar, um assento, era o bastante? Né? Até que ponto os movimentos se fortaleceram ou não? Talvez aí tenha um pedacinho da explicação, mas é um pedacinho da explicação de por que as manifestações de junho também assustaram tanto os organizados. Tá? E embora, como eu disse para vocês ontem também, no livro que vocês têm lá, do movimento da Revolta do Buzu, que aparece no filme, vocês viram a Revolta do Buzu no filme, até as jornadas de junho, você tem várias coisas acontecendo. Então, isso também é acúmulo. Isso não nasceu do nada. Ele realmente se expandiu naquele momento, mas ele tinha uma história também colocada aí. Então, o que eu diria para essa coisa... e o Estatuto da Juventude também, que desde ontem as pessoas estão perguntando sobre isso, ele é o estatuto possível para esse momento, ele é um avanço. Agora, ele também não garante nada. De novo, nós vamos ter um instrumento a mais, que deve ser pensado ao lado de todos os outros, para, através da pressão, modificar a sociedade e, em espaços como o Conselho, negociar soluções e passos. É isso que nós temos, né? Agora, eu estou com isso desvalorizando o Estatuto da Juventude de jeito nenhum. Primeiro que ele é fruto de luta. Não posso valorizar alguma coisa que demorou 8 anos, como disse numa das perguntas aqui, para ser colocado, que teve tantos embates, tanta gente que colocou suas energias nisso, então não é para desvalorizar, né? Você tem que valorizar o que você conseguiu. Agora, também não é achar que o Estatuto por si vai resolver nada. O Estatuto só vai virar prática na medida que houver pressão da sociedade para que ele saia da letra da lei e vire prática concreta, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Então, ele é um avanço, sim, ele não é um retrocesso, mas ele também não é a resposta prática da questão que a gente está colocando, né? E a mesma coisa em relação às mulheres também, como alguém coloca aqui. Eu acho que nesse momento, aí alguém pergunta, então as conferências já foi, tem a questão da juventude viva, que eu vou voltar aqui um pouquinho.
Ah, tá. Vou tocar nessa também. Então, agora, como pensar nas políticas públicas que pensem na equidade para garantir os direitos de diferentes expressões culturais? É possível? Né? Alguém pergunta. E também tem uma outra pergunta que fala sobre qual é a minha concepção atual das políticas públicas, né? de juventude. Primeira coisa importante dizer para vocês que a palavra política pública, como ela existe hoje, ela só existe porque existe, de novo, o hiato entre o país legal e o país real. Ou seja, se a Constituição Federal de 88, com seus adendos, fosse cumprida, precisaria de política pública? Claro, porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem políticas públicas específicas para setores justamente porque há uma dificuldade de transformar tudo aquilo que está na Constituição Federal, sobre os direitos, etc. e tal, em práticas. Então, o que acontece? As políticas públicas, elas vêm um pouco para reforçar, né, certos aspectos da Constituição, né, e vão, quer dizer, ou seja, o ideal seria um Estado que tivesse uma grande lei, né, e assegurasse os direitos que chegaram a tornar-se lei. Isso não acontece. Então, a primeira questão é essa. Ao falar de política pública, nós estamos falando em expedientes que o Estado lança a mão para dar conta das suas dívidas históricas, renovadas com as questões atuais. Começa assim. Segundo, existe uma coisa que chama-se pacto federativo, que muitas pessoas que trabalharam com a Constituição lutaram para a questão do pacto federativo, porque era importante. Federação, Estado e município. Essa questão, que é tão bonita no papel, né, ela, para políticas públicas, ela é um problema. Por quê? Porque o poder federal, estadual e municipal nem sempre estão em consonância. E o que você tem aí? Tem uma política federal que não se estabiliza, não se coloca no município da maneira que ela foi pensada, tem uma política municipal que não recebe apoio do federal, tem uma política estadual que é totalmente contrária. Então, nós temos aí um desafio das políticas públicas de juventude, que é o mesmo desafio das outras políticas públicas, que é a questão do pacto federativo e dos interesses políticos, né, políticos partidários, não políticos, todos os interesses são políticos partidários que impedem as políticas públicas de se realizar. Terceiro, executivo, legislativo e judiciário. Eu aprendi muito sobre isso, que eu sabia na teoria e não sabia na prática. É outra tensão, porque muitas vezes os poderes não estão em consonância, né? Que também se coloca nesse sentido. Então, ao falar de política pública de juventude, nós temos aí vários elementos a ser considerados como empecilhos, como obstáculos fortes. Eu acho que, nesse presente momento, o papel das políticas públicas de juventude, agora eu vou falar só de juventude, é o que eu tenho chamado de ampliar o campo de possibilidade dos jovens brasileiros. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, se eu trabalho com a ideia de que existem várias trajetórias juvenis, que as trajetórias juvenis hoje, elas são trajetórias não lineares, são trajetórias diferenciadas, são trajetórias que alguém vai para o mercado de trabalho, vai estudar, alguém só quer combinar sempre trabalho com estudo, tudo isso. Se eu tenho essa noção, eu tenho que pensar que as políticas não pode ser uma política só. Tem que ser várias políticas e que os jovens das classes populares possam fazer escolhas das suas trajetórias, possam fazer o itinerário da sua emancipação a partir de apoios específicos que eles vão recebendo, seja de políticas universais, seja de políticas específicas, seja de políticas emergenciais. Né? Você tem a saúde é uma política universal que tem um corte de juventude. Depois você tem políticas específicas, por exemplo, uma política como o ponto de cultura que foi citado aqui, é uma política que é para todo mundo, mas os jovens têm uma relação específica com a cultura. Uma emergencial é um pró-jovem, por exemplo, que é aquilo que tem que dar conta rapidamente de alguém que não conseguiu levar sua escolaridade à frente. Né? Então, eu acho que a minha ideia hoje, ampliar o campo de possibilidades, é construir possibilidades dos jovens fazerem o seu itinerário, não na cabeça, como está na cabeça do gestor, mas como é possível para ele fazer naquele momento. Numa mesma família, muitas vezes, você tem um jovem que pode ter um ensino regular, que pode continuar regularmente, tem o outro que teve que parar para trabalhar, que precisa de um curso para terminar rápido o ensino fundamental, e tem um outro que
é intermitente, ele trabalha um tempo, volta para a escola outro tempo, ele precisa de uma escola que tenha ciclos, que ele não tenha que voltar no começo para continuar. Né? Assim como a vida do trabalho também, que vocês vão trabalhar amanhã e depois, com o Márcio Postman, que acho que vai ser muito bom também, você tem itinerários de trabalho diferentes. Então, essa ideia, um pouco hoje, é que as políticas públicas de juventude e a Secretaria de Juventude e o Conselho sejam um articulador dessas oportunidades. Mais do que programas finalísticos, ele tem esse papel, e o programa Estação Juventude está sendo pensado agora, é dessa forma, quer dizer, é como se fosse um balcão, mas no bom sentido, onde o jovem chega, o seu itinerário de vida é colocado e se aponte para ele saídas e se cobre do poder público as saídas que estão prometidas no papel também. Né? Então, essa é um pouco a ideia que está hoje no tempo 4. Né? A forma de garantir os diferentes direitos é garantir oportunidades e fazer com que os jovens possam ser beneficiados. Na verdade, que o recorte de juventude esteja em todas as políticas. Né? E que a política pública de juventude seja aquela que faça o jovem perceber esse conjunto de possibilidades que ele tem, né? E faça ele perceber e, com isso, encaminhe. Tem uma política muito mais nesse sentido. De novo, a ideia é que a política pública de juventude considere os níveis de pertencimento, considere o subjetivo e possa tratar o jovem como no seu itinerário particular, né? Encaminhando ele. A Secretaria Nacional de Juventude está pensando, inclusive, num negócio que chama-se contrato de autonomia. Né? Que é um programa que até já teve na França. O jovem chega lá, ele vai receber um apoio para fazer aquilo que ele está dizendo que ele tem que fazer naquele momento. Então, se é para estudar o ensino médio, é isso. Se é para poder procurar emprego, condução, é aquilo. Entendeu? Uma coisa mais, ligando mais o individual e o coletivo nesse sentido. Uma aguinha. A pergunta que tem aqui também é assim, como despertar a grande massa, né? Acomodada, alienada, desinteressada. Eu acho o seguinte, por incrível que pareça, a noção de direitos está espalhada na sociedade. As pessoas usam essa noção de maneiras muito diferenciadas. Mas eu desconfio bastante quando a primeira pergunta que você faz para um jovem vem uma resposta alienada, desinteressada, etc. e tal. Pelo seguinte, porque claro que existem pessoas que fizeram opções por outros valores, pessoas que fizeram, né, que querem outro caminho, e aí isso faz parte da sociedade, e é a maioria da sociedade que não... Mas eu penso muito em oportunidade, sabe? Oportunidade do diálogo, oportunidade de se colocar, fazer uma segunda pergunta, né? Então, o que eu quero dizer, quando eu digo esse negócio de fazer uma segunda pergunta, é porque se você chega, por exemplo, para um jovem evangélico, na esquina, e fala assim para ele, o que motiva a sua vida? Você está esperando o quê? Ele vai fazer um discurso sobre Deus. Isso faz parte da sua identidade, da sua forma de apresentação social. Ele vai fazer um discurso, talvez, dizendo, estou esperando a segunda vida de Cristo. Né? Ele vai dizer isso e você vai embora, que alienado. Né? E pronto, e aconteceu como se esperava. Né? Agora, se você tiver uma chance de fazer uma segunda pergunta, perguntar o que ele fez ontem, perguntar como é que ele está pensando no seu futuro, você vai descobrindo coisas que vão abrindo a possibilidade de diálogo ali. Né? Então, o que acontece? A gente para na primeira pergunta. Para na primeira pergunta, classifica, rotula e não dá tempo para a segunda. Inclusive, responde rápido a primeira, inclusive, né? Já começa a responder. Então, eu acho assim, claro, não estou fazendo uma coisa assim, totalmente otimista, achando que todo mundo pode, nada disso. Mas eu acho que tem muito mais possibilidade de diálogo do que a gente pensa. Principalmente por conta de coisas que a gente trabalhou aqui, que as pessoas não são uma coisa só. As pessoas têm dimensões que elas mesmas desconhecem. Às vezes, uma segunda pergunta faz alguém responder coisas que não disse nem para si mesmo. Né? Então, eu acho que tem uma coisa muito forte aí a ser explorada na juventude. E se a juventude é um tempo entre a proteção da infância e a responsabilidade da idade adulta, ele é um tempo onde essa possibilidade é maior. Eu não estou idealizando a juventude, mas estou dizendo que é um momento de experimentação, é um momento de construção de identidade. Então, há maior possibilidade de você ter um embate de valores e ter conexões que você não esperava.
né? Sem idealizar a juventude, há maior possibilidade. Então, vamos lá, eu acho que tem que ser uma coisa... Quando eu ouço as pessoas dizerem, vocês fizeram aqui, que pequenas coisas que motivaram elas para a vida, né? A gente tem essa possibilidade de colocar para frente. Então, é um pouco isso que eu acho das políticas públicas. Eu gostaria de falar com vocês agora de uma... Não, de Juventude Viva eu vou falar porque eu preciso falar isso, que me foi recomendado. Além do programa Estação Juventude, nós temos o programa, a Secretaria Nacional de Juventude tem hoje o programa de Juventude Viva. É uma tentativa dessa nova, do tempo 4. Não posso garantir nada, né? Quem somos nós para garantir alguma coisa? Mas eu quero dizer das boas intenções do programa, que é o seguinte. Então, é um programa chamado Juventude Viva, que está questionando a questão do que se chama genocídio dos jovens negros no Brasil. Esse genocídio, se vocês quiserem saber os dados, entre no programa Juventude Viva, porque é uma coisa impressionante, quer dizer, você perde o número de jovens negros mais do que um avião da TAM, não sei das quantas, por mês. Isso que a gente fica tão apavorado, às vezes, quando acontece um desastre e tal. A morte dos jovens negros do Brasil é impactante, impacta. Aonde você vai, impacta. Então, o que se fez? Se fez um programa que, na verdade, ele coloca em prática o que eu falei. Ele junta alguns ministérios, né, como Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Igualdade, pela Igualdade Racial e outra, a Secretaria da Juventude, a Saúde, e ele está fazendo ações territoriais, juntando rede e território, nesses territórios, para se contrapor a isso. Se contrapor, inclusive, através de campanhas que toquem no subjetivo, que toquem no sentimento, que toquem nas pessoas do que está acontecendo no país, que muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas bem informadas não sabem, e, ao mesmo tempo, encaminhe os jovens negros para ampliar o campo de possibilidades dos jovens negros. Né? Então, é essa concepção que está em jogo. Ao invés de dizer, como geralmente acontece entre os ministérios, farinha pouco, meu pirão primeiro, porque você sabe que a competição por recursos públicos, quando se fala em políticas públicas, há uma grande competição. A ideia é um pouco reverter essa competição por recursos e fazer uma ação complementar de diferentes ministérios. Em Alagoas já está instituído, porque Alagoas foi considerado o estado com maior mote de jovens negros, né, do país, então se colocou como um território principal, e em outros lugares do país, inclusive São Paulo, já está começando. Agora, gente, é uma mudança de concepção forte de política pública que está em jogo nesse programa. O que se espera é que, pela urgência da questão, pelo lado, inclusive, subjetivo da questão, pelo lado, na verdade, da solidariedade como terceiro elemento dos direitos, você consiga mudar práticas instituídas no poder público há muito tempo, que é essa prática departamental, separada, de que cada um faz a sua parte, e os programas no mesmo território, às vezes, estão de costas um para o outro. Então, o Juventude Viva é, nesse sentido, um programa muito interessante. O que tem mais aqui? Tem a questão da homofobia. Da homofobia. Aqui só fala diferente dos locais de aceitação. A questão da homofobia, que a gente não falou pouco sobre ela, né? E pessoas com deficiência também. E se os jovens têm conhecimento... E a questão se os jovens têm conhecimento dos direitos. Não, os jovens não têm conhecimento dos que nós estamos falando aqui, não. Agora, preste atenção como eles estão usando a categoria direitos. No textinho que eu escrevi para vocês, eu coloco que uma das coisas mais importantes das manifestações foi a disseminação dessa categoria de direitos. Alguém vai dizer, não, mas o cara entende direito completamente diferente de mim. Mas, num país do jeitinho, num país, sabe com quem você está falando, num país onde, do jeitinho do que você está falando, do colonialismo, enfim, do apadrinhamento, etc. e tal, usar a palavra direitos já faz diferença. E é um pouco essa é a minha aposta. Pessoas não sabem quais são seus direitos, mas elas estão usando a palavra direitos. E quando elas usam as palavras direitos, aumenta a possibilidade de questionar o poder público. Porque direitos e poder público são duas coisas que estão altamente relacionadas. Você não pode falar direitos só na sociedade civil. Você tem que ter o poder público. Falar direitos da... Questiona privilégio. Exatamente isso. Então, eu aposto... Eu sou antropólogo, então o nome que você dá para as coisas, para mim, é importante. Se a pessoa fala
uma coisa incoerente, mas usa a palavra direito, você tem aí uma entrada já para questionar privilégios. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, não há uma consciência, as coisas estão pouquíssimo divulgadas, mas é um instrumento, é uma arma, né? É uma palavra que entra no vocabulário e muda, né, alguma coisa. Eu acho bem importante isso também. A questão, aqui se colocou, então, a questão da homofobia, da deficiência, aí nós entramos de novo naquela questão. O diálogo, inclusive, né, entre a questão da diversidade, que traz a questão da homofobia para o centro da sociedade, traz, inclusive, as paradas gays, tudo isso tem acontecido de uma maneira bastante forte, e que traz a possibilidade das pessoas se manifestarem, né, a partir da sua sexualidade. Claro que também você vai ter um mercado sobre isso. Então, eu acho assim, a grande questão é não achar que, por ter um mercado de produtos, e por ter uma merchandising, por a Daniela Mercury ter vendido não sei quantos livros, isso não pode interferir de você achar que isso é importante, a sociedade está caminhando, né, em relação a aceitar a diferença. Né? Então, você vai ter justamente, de novo, a questão da homofobia vai ser disputada. Né? Agora, tem gente morrendo por isso. E aí tem uma coisa que eu queria falar bem rápido, que é a diferença entre preconceito e discriminação. Que é o seguinte, preconceito pode ser pensado como uma coisa de foro íntimo. Eu acho, como antropólogo, que sempre vai haver preconceito. Porque se a questão racial, o preconceito racial só nasceu quando? Só nasceu depois da abolição da escravatura. Porque antes os negros nem eram pensados como pessoas, eram mercadorias. Para que preconceito? Né? O preconceito nasce justamente quando você vê como igual e não quer ver como igual. Né? Então, sempre vão existir outros preconceitos que vão aparecer na sociedade. Porque quando você se afirma, você classifica. Quando você classifica, você hierarquiza. Quando você hierarquiza, você escolhe. E tem valores diferentes dos outros. Então, preconceito, conceitos prévios, fazem parte da vida social. E o Estado não pode totalmente querer mudar a cabeça das pessoas. Então, preconceito, a gente luta contra eles, a gente faz campanhas, a gente tenta sensibilizar, mas o Estado não pode diminuir o preconceito. O que o Estado pode fazer? O Estado tem obrigação de evitar a discriminação. Ou seja, o papel do Estado não é que as pessoas aceitem os homossexuais, ou então queiram ter um filho homossexual, ou então queira, entendeu? Ache que ninguém pode ter preconceito. Não, vai ter sempre. O papel do Estado é evitar a discriminação contra os homossexuais na escola, no trabalho, no espaço público, na sociabilidade, etc. e tal. Isto é o papel do Estado. E para isso existem as leis. Né? Então, essa diferença é boa, porque senão a gente vai também achar que a gente vai virar uma geleia real. Né? E não é isso que nós estamos querendo. O que o professor precisa? O professor não precisa gostar de um estudante evangélico se ele é católico, ou então ele não precisa ter uma relação maravilhosa com alguém da Umbanda do Candomblé que está na sala. Agora, ele, como professor, tem que fazer que na sala de aula a expressão de todas as religiões possa aparecer. É diferente isso. E eu acho que colocar essa diferença entre preconceito e discriminação é muito importante, porque responsabiliza quem está no espaço público a garantir acessos iguais. Né? E tira... Porque senão você está num lugar assim, está numa palestra, às vezes a pessoa está assim, falando de homofobia, por exemplo, como eu falo sempre, eu percebo que tem pessoas ali que não me escutam mais. Não escutam, porque a coisa é tão interiorizada, é tão interna, que ela está achando que aquela pessoa que está falando ali não está falando para ela. Agora, se você separa as duas coisas, dá a chance para ela ter o seu... Como disse o Diego, todo preconceito é burro, mas quer ser burra, pode ser. Né? A gente vai fazer o quê? Né? Tem que dar... Agora, ela é responsável por não deixar aquilo que é de foro íntimo diminuir a oportunidade para cidadãos brasileiros no espaço público. É isso que é a questão, entendeu? Então, eu acho que... E aí entra para as mulheres, para a questão indígena, para a questão da homofobia, para a questão da negritude, para todas as questões. Quer dizer, construir cidadania é garantir acessos iguais aos diferentes. Né? E respeito, nesse sentido. Então, isso é construir cidadania. Então, tudo bem, você quer ser preconceituosa, pode ser. E acho que agora, por último mesmo... Deixa eu ver aqui. E a questão da deficiência também entra nisso. Né? A questão da deficiência, o poder público tem que garantir aos cidadãos brasileiros
inclusão, né? E inclusão em todas as áreas da vida social. Né? Então, é isso que está em jogo, né? As diferentes linguagens e tudo isso da mesma forma. Né? Não significa que, no caso da deficiência, é mais... Já foi? Eu acho que eu deixei alguma coisa de lado, deixei alguém de lado aí, e sinto muito. Mas eu vou usar meus 2 últimos minutos, que eu não sei se ela vai me dar. Para falar uma coisa que eu acabei falando ontem lá no grupo, na reunião da equipe, e que eu percebi a sistematização, e eu percebi que eu não tinha falado aqui, mas queria deixar para vocês, assim, como última mensagem. Quem trabalha com juventude tem que pensar o que espera de juventude, né? O que espera disso. Primeiro, eu não sei se esse negócio vai vingar, né? Primeiro, porque talvez a questão da juventude não... Hoje é uma questão. Hoje há uma diferenciação. Hoje, os jovens são os mais atingidos pelos processos de mudança social em curso. Então, há uma questão que exige políticas públicas de juventude. Pode ser que no futuro não tenha, e tomara que não tenha. Eu sou uma pessoa que acha, tomara que não tenha, porque quer dizer que a sociedade está dando conta dos seus jovens. Tomara que não tenha. Mas, enquanto tiver... Outra coisa, se continuar tendo, certamente as questões serão outras. Serão diferentes, porque dependerá da condição juvenil daqui a 10 anos, 12 anos, 15 anos. Né? Então, por exemplo, um conselho de juventude, ele nunca está pronto. Nunca está pronto. Por quê? Porque vai aparecer um outro grupo. Quando a gente fez o Conselho Nacional de Juventude, não tinha skatistas para votar. Não tinha nenhuma associação de skatistas. Hoje já tem. Quando fez o Conselho Nacional de Juventude, para falar... Para a questão da negritude, entrou o movimento hip-hop, mas não entrou o bando na candomblé, porque não tinha povos do terreiro. Depois tem. Então, você vai mudando. Agora está assim, quer dizer, o Conselho de Juventude sempre vai mudar, porque são várias identidades, porque agora as pessoas se candidatam. Né? E aumentou, inclusive, vamos dizer, a lista daqueles que se candidatam. No caso da Espanha, eu estive lá, disse, não, agora nós temos uma vaga para jovens migrantes... iranianos, estou dando um exemplo, não foi nem isso. Por quê? Porque começou a aparecer os migrantes ali com uma característica que não tinha quando o Conselho foi formado. Então, é um tempo inteiro essa mudança. Então, de alguma forma, as pessoas pedem para comparar política de juventude com política de mulheres, por exemplo. Pede para comparar política de juventude com política de igualdade racial, por exemplo. Né? E aí eu digo assim, tem coisas iguais, tem coisas diferentes. Primeiro, o que tem de igual é que passa pelos mesmos problemas, são questões de uma época, depende dos movimentos, depende da correlação de força, depende da agilidade daqueles que estão no lugar ouvirem outros e tal. Mas tem diferenças também. No caso das mulheres, a pessoa é uma militante feminina, ela pode ficar velhinha e continuar, né? Como mulher. Na questão da raça também, da raça, da etnia, você pode passar a vida inteira tendo essa militância. No caso da juventude, tem uma coisa da transitoriedade, que é um negócio, assim, tem a idade, né? Tem a idade que está em jogo aí de uma maneira forte. Então, você tem que pensar a perspectiva geracional de uma maneira diferente que você pensa a de gênero. Embora, comparando com a de gênero, assim como a questão de gênero é uma questão de homens e mulheres, a gente começa dizendo que a questão da juventude é a questão de adultos e jovens. Não é uma questão só de jovens, porque a relação intergeracional, a relação entre gerações é que abre ou fecha espaços. Seja na escola, seja no clube, seja no trabalho, seja no partido, seja no sindicato. Né? Você tem um embate, né, entre gerações diferentes. Mas, de alguma forma, você tem 2 diálogos que têm que ser mantidos. Tempo esgotado, mas eu vou mandar ver. 2 diálogos que são importantes, que é o diálogo intergeracional e o diálogo intrageracional. Com o diálogo intergeracional, quer dizer o seguinte, a questão da juventude é uma questão de jovens e adultos, e tem que ter uma escuta mútua. Ou seja, os jovens não podem desconsiderar o que eles estão recebendo como legado de lutas de outras gerações. Os jovens não estão inventando a roda. Eles podem se colocar como jovens no espaço público porque outros trouxeram lutas e identidades para chegar aqui. Então, aí você tem um reconhecimento dos jovens da história, né? Que é importante. Por outro lado, os adultos não podem achar que sabem o que é ser jovem hoje.
porque só sabe que é ser jovem hoje, quem é jovem hoje e que vive aquelas questões que nós colocamos. Então, é uma escuta mútua e uma possibilidade de você ter uma interlocução forte aí. Por outro lado, tem um outro diálogo que é fundamental, que é o diálogo intrageracional. Se nós falamos em juventudes com S, há contradições entre os jovens. É preciso reconhecer que há contradições entre os jovens. Muitas contradições são identitárias, muitas contradições são ideológicas, muitas contradições são, de novo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, organizados e não organizados. Ou então, de tal corrente cultural ou de outra. O que a gente fala no diálogo intrageracional? Os jovens devem encontrar elementos de o que podemos fazer juntos, que é igual aquele exemplo que eu estava dando antes sobre a Marcha das Vadias. Ou seja, é muito importante para vocês que trabalham com jovens ou que são jovens, tentar fazer esse diálogo entre os próprios jovens. Entendeu? Porque, de fato, você vai ter uma possibilidade assim, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu sempre dou. De um lado aqui estavam os jovens do Projovem, do lado aqui estavam os organizados. Os organizados não olhavam para o lado do Projovem. É como se aquilo ali não fosse juventude, fosse uma escória. Entendeu? Por quê? Porque era tudo meio, achavam todos alienados, não sei o quê, nada a ver com eles. Então, estavam falando de juventude, estavam falando da sua juventude, não estavam falando da juventude. E não estavam fazendo nenhum esforço de interlocução ali. Então, o diálogo intrageracional entre jovens é muito importante. Às vezes a gente pega o nosso grupo é tão bom, a gente se entende tão bem. Eu vou trazer mais jovem aqui que não vai me entender comigo de jeito nenhum, entendeu? Então, essa coisa é muito importante. Então, esses dois diálogos se complementam. E voltando, a questão da transitorialidade é o seguinte, o que eu penso? Os adultos podem militar em causas de jovens? Podem, porque um jovem que foi escutado saberá escutar a outra geração. Então, você vai reproduzir isso não como jovem, mas como adulto que vai perceber a outra geração. Então, essa é a ideia um pouco das políticas públicas de juventude se fazerem a perspectiva de geração a partir desses dois diálogos simultâneos, né, que se retroalimentam. Vou parar, senão ela vai me matar. É claro que eu não vou matar. Eu acho assim, nós adoramos a fala da Regina e agradecemos muito. O Padre Beoso vai, em nome do nosso curso, agradecer. Regina, foi ótimo, porque acho que você tocou questões muito concretas e aclarou conceitos, acho que ajudou a todos nós, a mim também, muito, em navegar nessas questões da juventude hoje e do papel do Estado, do papel de cada um de nós como cidadãos. Muito, muito obrigado. Acho que você pôs uma boa cereja em cima do bolo do curso de verão. E a gente deixa uma... Tá bom. E a gente deixa uma lembrancinha para você, como para você em casa se lembrar do curso de verão. Eu também quero agradecer e dizer o privilégio que eu tive de estar com Regina esses dias tão próximos, né? Ela, inclusive, foi lá para casa e a gente pôde conviver mais próximo. Então, ela tem essa beleza de a troca dos saberes, né? De maneira tão fraterna e tão simples trazer para a gente esse saber. A gente agradece de coração. Obrigada para todos. Vocês viram, nós aqui do TUCA, do 27º curso de verão, nós estamos com uma novidade no palco visual, né? O nosso painel está pronto. Adélia, cadê você, a artista que produziu tudo isso aqui? Adélia, cadê você para falar do painel para a gente? Vamos lá, todo mundo. Adélia. Ela saiu. Amanhã ela fala sobre o painel. E será só para ficar todo mundo com muito desejo de saber
como ela chegou a essa beleza, né? Não saiam, nós temos alguns recados. Primeiro recado, o pessoal do CCJ, do Centro Cultural da Juventude, informa que ainda há vagas, né? Há vagas, o Dinho vai ficar no hall ainda para receber inscrições. Amanhã é a tarde livre, vocês têm possibilidades múltiplas de aproveitar a tarde livre, uma delas é visitar o CCJ. Oi? Ah, vou dizer. A saída será às 14 horas e o retorno às 19h30 na Barra Funda, no metrô da Barra Funda. E tem uma coisa especial que vai acontecer lá. Vai acontecer uma aula de forró. Então, quem tiver disponível e interessado, pode ir ao Centro Cultural da Juventude, na Cachoeirinha. A revista Diálogo também está no hall do Tuca. Quem tiver interesse de conhecer, a irmã responsável pela revista está lá no hall do Tuca. Quem precisa fazer reuniões específicas, nós temos 2 salas disponíveis. Façam a sua reserva na secretaria, tá? Hoje nós temos às 17h30 reunião de coordenação de tenda em rede. Então, é um lembrete para todos nós. A Rede Azul, hoje à tarde, vai se encontrar, né, com o Luiz Eduardo Vanderlei, no primeiro andar, na sala 100, tá? Só para lembrar o pessoal. A feirinha vai continuar até sexta-feira. Se organizem, ok?